Bem-vindos ao Deriva. Eu sou Diego Germano e nesse programa receberei convidados para um papo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Olá, pessoal! Em mais um Deriva hoje e desta vez com uma convidada que vocês já sabem, já conhecem, porque já esteve por aqui, já passou por aqui. Nicole Soares, Oi, por favor, se gente! apresente. Oi, gente, então, eu sou a mesma Nicole do outro dia, aquela apresentação pífia, mas, enfim, vocês já vão ter um pequeno panorama aí da pessoa com esse segundo episódio. Vamos que vamos. Vamos. E hoje a palavra é ritmo. Quem mandou foi @opa_simões, opa.simões, que é Paulo, meu amigo. Um beijo, amigo. Ritmo, amiga. O que vem Vamos em lá. ritmo? Primeiro vem duas coisas. Vem uma frase que um querido me disse, né? Que faz a união, inclusive, dessas duas coisas. Me vem as coisas e a frase depois. Arquitetura e música. E a frase é de Johann von Goethe, que é arquitetura, música petrificada. Eu acho que o que dá sentido a essa frase é justamente a forma como as duas artes se relacionam, né? Enfim, e estabelecem ritmo através de recursos diferentes, linguagens diferentes, mas estabelecem ritmo e a partir do ritmo eu acho que nós espectadores, somos muito influenciados. Porque eu acho que ritmo pra mim é meio que como uma energia invisível. Em que você é afetado, você afeta, mas você não consegue, às vezes, tornar até palpável, né? Eu acho que a conversa da gente aqui, inclusive, vai se criar muito pela abertura, a amplitude que a palavra dá de reflexões, assim, né? Mas é isso, a primeira coisa que eu penso é sempre essa, a relação, né, como o ritmo demarca e cria vibrações na gente, né? Falando da música, isso é muito óbvio, as pessoas já devem Associar rápido, né? associar muito rápido, devem fazer essas analogias muito rápido e entender do que a gente está falando. Quando eu trago para arquitetura, por exemplo, já é mais complexo. Porque como é que você olha ritmo em uma construção, né? O que é ritmo na construção parada de pedra ou de qualquer material? Assim, você não vai, às vezes, conseguir aprender isso muito, muito rapidamente, mas é a partir de um olhar analítico, né? Do posicionamento das coisas, da morfologia, das volumetrias, onde estão esses volumes, né? Enfim, como isso vai estabelecendo o olhar do outro sobre o próprio objeto, né? Como o seu ritmo faz, às vezes, com que você seja enxergado pelo outro. E eu acho que é muito do processo artístico, assim, de tentar direcionar o olhar do espectador. Então o ritmo, ele vai colocar nessa possibilidade de você direcionar o que o espectador vai olhar e como ele vai olhar. Eu acho que na arquitetura a gente vai pensar muito sobre o ritmo de fachadas, ou a repetição de algum elemento e Às tal. vezes até a quebra, né? Ou a quebra, exatamente. De forma objetiva, para que como a gente vai fazer com que aquele espectador olhe para aquilo. E olhando de uma forma mais ampla, assim, as formas de arte, de forma geral, elas vão direcionar isso também. Como é que a gente vai provocar aquilo no espectador. O ritmo é um dos elementos que a gente pode fazer isso, né? E os outros elementos são milhares. E meu irmão, por exemplo, ele estudou arquitetura sensorial. E aí vai pensar como é que as cores vão interferir, como as escalas de espaço, como essas repetições também vão impactar de forma diferente em cada indivíduo pelas suas referências individuais. Exatamente. Então, não é tipo como um artista que vai falar, não, aqui eu vou fazer dessa forma, vou provocar essa reação e vai ser assim pra todo mundo. Porque cada um vai ter as suas referências e vai associar aquele ritmo, aquela repetição, aqueles elementos a coisas que ele já conhece ou coisas que eles não conhecem de alguma forma. E sensações, né? Sensações que você já conhece. Às vezes você revisita algum sentimento através desse olhar, né? E você falando, eu não lembro exatamente o que você disse aí, mas me puxou uma coisa. Você falando sobre como a gente tende a direcionar, né, o olhar do outro e em como
Na arte, isso tá expresso, né? Você trouxe o exemplo das cores, por exemplo. Aí eu parei pra ver que, na verdade, tudo pode ter ritmo, né? Sim. É por isso que eu acho que, pra mim, é uma coisa... É isso, eu não consigo, às vezes, colocar em palavras específicas numa frase uma definição do Aurelius, mas eu consigo apreender o significado dessa forma que eu falei, né? De ter é como se fosse uma energia, porque justamente isso é meio assim, difícil de você mensurar, quantificar e dar definições precisas, né? Quando você pode enxergar numa instalação um ritmo de alguma coisa. Às vezes, quando você pode enxergar levando para uma outra... Olha como a gente trabalha também com a quarta dimensão, né? A produção de um artista. A produção dele pode ser... O ritmo da produção dele pode ser por si só uma arte dele, sabe? Ele pode usar isso e criar a partir desse conceito. Ele, às vezes, pode soar muito abstrato, né? Mas, por exemplo, quando eu pensei nessa parte da criação, né? Como o ritmo da criação, ele por si só pode ser também uma arte. A gente faz pequenas aglomerações, né? Às vezes não existe por parte do autor de tal obra aquela trilogia, sabe? Assim como não existia na cabeça de Keith Haring, Basquiat e Warhol, que eles eram pop art trio, né? Sim. Aí a gente faz essas pequenas associações, né? Pensando às vezes no ritmo e no sentido que a produção tem. Eu lembrei de um cineasta que chama Park Chan-wook, que ele nunca criou a trilogia da vingança, mas o ritmo como ele estabeleceu essa temática na produção dele fez isso virar uma coisa, sabe? É meio que uma energia implícita, né? Nas coisas, assim. Total. E quando você fala dessa energia implícita, que nem sempre a gente vai conseguir definir, mas eu penso muito quando o Gil canta que a Bahia deu régua e compasso, é muito esse ritmo da Bahia. E, tipo, vai ter gente sulista, filho da puta, que vai falar sobre ritmo da Bahia ser lento, ou a galera ser preguiçosa e tal, quando na verdade é que, de fato, a Bahia tem E a Bahia... A gente pode falar da Bahia enquanto um todo, mas dentro da Bahia ainda vão ter outros tipos de ritmo, outros ritmos diferentes, mas que é um lugar que vai provocar essa energia e esse ritmo implícito que não tem como você não sentir. Passando por aqui. É um jeito muito específico de fazer as coisas, né? É um tempo marcado sem ninguém ter dito pra gente antes, entendeu? É algo muito, assim, próprio, né? Eu acho que ritmo é uma coisa muito própria de si. Seja coisa, pessoa, animal, construção, música. E que não é uma aula de dança que vai fazer você entender o que tá aquilo, né? Eu acho que a Bahia tem essa parada, assim, de só você vivendo e experimentando e estando e conhecendo, ouvindo, pra você começar a ter minimamente a noção, assim, do que é estar aqui, o que é estar aqui, né? É porque às vezes falar e tentar traduzir para linguagens que a gente tem usado muito, né, hoje em dia, como redes sociais e essas coisas mais gráficas, né, vídeos curtos, os reels, né, essas coisas assim. Quando a gente tenta traduzir para isso, talvez a gente não tenha nada muito mais especial do que ninguém. Eu acho que cada lugar tem suas coisas muito próprias, assim, mas é muito disso, de sentir mesmo, de só quando você tá presente, porque você capta a atmosfera das coisas de um jeito muito mais natural também, né? É que nem música. Música eu acho que é muito melhor quando a gente sente a música. Eu, por exemplo, tentei aprender ritmos e nunca consigo. Quando eu aprendi a dançar alguma coisa minimamente no ritmo, porque eu sou péssima dançando, eu aprendi tentando sentir a música, sabe? Sentir as batidas. E, inclusive, isso é bem bacana, assim, da música, porque até pessoas com deficiência auditiva, elas conseguem sentir a música pela a energia já assim, do som, né? A vibração, a própria fisicidade, assim. Fica um pouco mais físico na música, né? O ritmo. Você falou agora da deficiência. Eu lembrei, e talvez esteja todo errado o que eu estou falando, mas eu acho que eu já vi um filme que era um deficiente visual que ouvia música e conseguia meio que fazer um desenho da música, assim, a partir desses tons e tal. Existe esse filme, né? Eu não lembro agora, mas eu acho que... Talvez exista. Talvez não, é muito provável.
porque o cinema trabalha essa temática, Sim. né? E tem um filme bem interessante, que as traduções brasileiras, né? O nome do filme é Coda, que é uma sigla que significa, no inglês, Child of Deaf Adults, que é tipo um filho de adultos deficientes. O filme foi traduzido para o Brasil, deixa eu falar disso primeiro, né? Como No Ritmo do Coração. Beleza, que usa a palavra, é muito cômodo pra gente aqui que tá conversando aqui no podcast, porque faz um link bem óbvio, mas, enfim, a tradução pobre. Mas o filme trata de uma jovem que ela se interessa por música e ela é filha de pais surdos. E aí tem a diferença do olhar. E o filme é muito sensível em uma cena que bota os pais dela na plateia enquanto ela vai fazer um recital. Assim, eu acho que é recital que chama, né? É uma apresentação no colégio, uma coisa assim. E aí eles não estão tendo a perspectiva. Eu acho que, como pra eles é uma coisa muito mais física, eu imagino, só se eles estivessem muito mais próximos aos instrumentos, pra sentir as batidas, as vibrações, assim, né? Mas pra eles, a perspectiva de quem tá lá na plateia é que nada tá acontecendo. É bem interessante pra se observar esse tema que a gente tá tratando hoje, né? Do ritmo, porque você analisa, inclusive, sutilezas da relação dela com os pais a partir de como ela consegue perceber o ritmo da música e eles não, né? E como isso dá uma diferença de perspectiva, assim, abismal entre eles, né? Sim. E aí você precisa acessar outros recursos pra conseguir sentir a mesma coisa que aquela pessoa. E que nunca também vai ser a mesma, né? Nunca Sempre vai vai ser sobre o que você constrói naquilo Isso. que você tá vendo. Corrigindo, é algo parecido. Você tenta se aproximar. Minimamente estabelecer um contato, né? Tipo, com aquilo. E ritmo é meio essa parte aberta aí que cada um vai sentir uma coisa. Eu acho que por isso que é tão um elemento, assim, da arte em si, assim, de como você vai usar o ritmo do que você tá fazendo pra como você vai tocar as pessoas. E isso vai depender muito da mensagem e tal. E o quanto eu penso também sobre isso, e quanto a forma da coisa em si vai ser importante. E aí eu fico pensando nessa forma, não só na parte artística, e eu acho que isso é uma forma muito mais fácil da gente lidar, que a arte em si ela vai precisar de um formato, mas eu acho que o formato de tudo no mundo, se a gente pensar sobre ele vai interferir em como as pessoas vão enxergar aquilo. E aí eu acho que a comunicação, ela... Às vezes a gente ainda peca nisso, sabe? De como a gente vai falar as coisas para as outras pessoas. E o quanto a gente desvaloriza... E eu tô falando do lugar que eu realmente, da vida inteira, eu era aquela pessoa... Eu tô falando uma coisa importante, não importa que eu tô gritando e sendo rude. Eu quero que as pessoas entendam o que eu tô falando, porque é muito importante. E que tá certo. E foda-se a forma que eu tô falando. Mas depois eu percebi, com o tempo, que a forma é muito importante. A forma é tão importante quanto o próprio conteúdo. O que você vai passar. Eu acho que quando a gente tenta ignorar isso, óbvio que é de um lugar muito eu acho que da gente tentar mesmo ver o que de fato tem valor, assim, que é o que tá ali tentando ser dito. Mas também eu acho que é uma forma da gente tentar ignorar coisas que são objetivas, assim, tipo... A gente fala, não vão perceber a roupa que você tá vestindo. Eu não quero que isso sobressaia a minha competência, o que eu sou. Só que isso tá dado. Então, eu acho que a gente precisa também se apossar disso pra gente manipular ele do jeito que a gente interessa, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente negligencia isso por um lugar de... Eu acho que não deveria ser, mas é. E aí a gente fica tentando se comunicar de forma... Tentando ser ágil e tal, e não chega no que a gente quer, sabe? E aí eu acho muito importante a teoria, por exemplo, da comunicação não violenta, porque é essa reflexão sobre como a gente vai comunicar de uma forma mais assertiva, de que de fato chegue na outra pessoa. E isso também perpassa pelo ritmo como você cadencia a conversa. Sim. E o ritmo com o qual você sempre entra nessas temáticas ou embates com as pessoas a partir por conta de temas que você se interessa e são importantes pra você. Eu passei pela mesma situação na vida, já fui muito estigmatizada pelo jeito que eu falava as coisas. Eu me considero uma pessoa muito intensa.
Então, às vezes, por sentir com muita intensidade e passar isso para o outro com muita intensidade, eu dava muito margem para as pessoas confundirem isso que eu tava falando com agressividade ou qualquer outra coisa assim, né? E também a frequência com que eu entrava nesses embates, né? Assim, é muito sutil como o jeito de falar, aliado à frequência com que você fala, aliado aos espaços em que você fala. Isso vai determinando também o seu ritmo para aquelas pessoas. As pessoas vão te entender de um lugar muito mais agressivo mesmo, intenso, acelerado, quase como, sei lá, uma bateria assim, super... Enquanto que elas preferem um violão, pessoas violão, sabe? Mais suave, não sei o quê. Eu penso muito sobre essa parte da comunicação, porque a gente precisa ter alguma reflexão sobre a forma que a gente se comunica e, como você falou, de tentar, de fato, não entrar em todas as brigas e não brigar o tempo todo, né? Exatamente. A forma que você fala. Mas vem também uma reflexão sobre, no fim, a gente é um bando de animal. Então eu não quero também me privar de mostrar que eu sou sincero, puto. E mostrar que aquilo me desrespeita. E de mostrar se colocar que aquilo... como pessoa. Exato. Que eu acho que a gente tenta... talvez a gente possa ir nesse lugar do tipo, tá sempre se controlando. A gente precisa sempre se controlar. Porque se você estoura... Você tá descontrolado, você não tá entendendo, e aí, você é agressivo. Vai todo por água abaixo. Exatamente. A sua mensagem que você tinha que passar, que era de fato a coisa mais importante, ela tem que ser tratada como um cristalzinho precioso. Ela se quebrou já. Quando a pessoa já te taxou de agressivo, ela já te invisibilizou, já te calou, você já não vai ter mais espaço de fala ali, né? É da gente também... se observar, né? É da gente entender quando e como fazer as coisas. Para que aquilo que a gente quer que aconteça tenha êxito. Não falo num lugar de manipulação, de estarmos o tempo todo nos colocando no mundo, fazendo com que tudo que aconteça a gente tenha pleno controle e seja do nosso jeito. Não é isso, mas é quando algo é de fato importante. É tentar entrar num consenso e às vezes a outra pessoa pode entender junto contigo, você falando de um jeito bacana, ou também estar aberta à possibilidade de que ela talvez nunca entenda. Eu acho que quando a gente faz a reflexão do que é importante pra gente, os espaços que são realmente legais, a gente abrir a discussão e comprar... E com quem conversar também. E aí você vai escolher com quem vale a pena, quem é que vale a pena de fato. Você vai tentar uma, duas vezes... Na terceira você fala, pô... E assim a gente também tá se desenhando, né? Tá desenhando as características dos espaços que a gente cria com as pessoas, dos momentos que a gente cria com as pessoas. E tá desenhando também, ao longo do tempo, né? Que eu acho que é um marcador essencial pra gente entender o nosso próprio ritmo, assim... Quem nós somos, né? O que nos define para além do que é tangível. É entender... como você vai criar esses espaços, quando é necessário, sabe, quando não é. Às vezes aquele momento é de dar uma prioridade para um outro aspecto. Sim. Que não é necessariamente aquele que a gente queria, né? Enfim, falando de conversas com amigos aqui, né? Digamos que a gente tenha conversas com amigos sobre determinadas temáticas e às vezes acabem entrando nesses embates. É de se entender, né, com quem conversar, como você falou, e também os momentos, as pessoas que estão, como é que a gente vai espraiar essa nossa energia pra fora, né? Como é que a gente vai jogar isso pra fora? Tem que ter cuidado. E eu acho que nesse processo de reflexão sobre o que é bom pra gente, o que vale a pena, a gente vai começar a ter coisas inegociáveis. Tem coisas e os nossos próprios limites. E vão ter papos que a gente vai abandonar logo no começo, porque ali não tem nem diálogo, sabe? E eu acho que isso vai passar pela política, pelos direitos humanos, por coisas pela que são... Pela sociedade, né? E aí você vai começar a entender onde é que você tá nesse processo, assim. Qual é o seu ritmo no lugar de... Tem coisas que eu consigo dialogar, tem coisas que a gente consegue até conviver tendo opiniões muito diferentes, mas tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que, por exemplo, é um marcador, essas coisas inegociáveis que você traz, eu acho que são marcadores da nossa personalidade, né? São notas que não dão pra sair ali da partitura que nos define como pessoa.
E tem outras coisas que a gente vai adaptando e tudo mais, mas eu acho que é natural, com o passar do tempo e da vida, a gente ir enxergando essas coisas inegociáveis. Porque antes, quando a gente tá ali no começo da vida adulta, principalmente, falo da vida adulta porque antes a gente é meio que uma extensão dos nossos pais, né? Temos nossos próprios pensamentos e tudo mais, mas nem todo lar dá esse espaço. Quando você tá no começo da sua vida adulta, é o primeiro momento em que você tá sozinho, assim, se guiando, né? Sim. Tendo liberdade e responsabilidade sobre todas as suas ações. Quando a gente tá assim, a gente não entende ainda quais são essas coisas inegociáveis, esses marcos que pra gente são tão importantes. E aí a gente passa por muita situação que desregula a gente, tira a gente do nosso centro. A gente, inclusive, às vezes estamos num lugar de nos tornarmos pessoas, não vou dizer piores, erradas ou ruins, mas assim, a gente não gosta às vezes do que a gente vê quando a gente passa por aquela experiência que tira a gente do nosso eixo. Então, eu acho que com o tempo mesmo a gente vai entendendo, né? Vai criando essa pessoa, né? Com sua própria energia e vontades e tudo mais. Tudo que compõe uma pessoa. Mas eu queria aqui ter tido um pouco mais de memória para numerar as coisas que são menos tangíveis, né? Porque a gente tende a definir quem somos muito pelo que é tangível, pelo que é palpável. E às vezes não só pelo que é palpável, mas sendo bem específico pelo que você disse no outro episódio, que é a visão, né? A gente define muitas pessoas, às vezes, pelo que nós vemos. Às vezes não é nem pelo que a gente ouve, é pelo que a gente vê. Por isso que às vezes a pessoa vê a agressividade, ela já não te escuta, tá ligado? Sim. A gente é mais sensível, né, do que só a visão. A gente é muito sensível. Muito mais. E eu acho que nesse lugar que a gente vai ter identificar coisas e não conseguir nomeá-las. Porque, tipo, às vezes tem aquela galera que... A gente vai falar, o santo não bateu. Porque você vê uma pessoa, a pessoa... Você tenta, às vezes, até um diálogo. E não só pessoas, mas espaços... O ritmo dela ali não tá contigo, pô, não tá com o espaços, situações, assim, que você não entende por que não tá confortável. Isso. Você não entende o que tá errado, mas você sabe que tá errado. E aí, a galera vai chamar de intuição, mas vai ter uma galera que vai falar, é Deus pegando seu coração e falando pra você sair dali. Mas aí a gente vai precisar acreditar nisso. Porque senão a gente vai insistindo. E quantos são os relacionamentos abusivos que a galera ignora esses chamados? E aí chega no final, quando deu a grande merda, já terminou tudo. Aí você fala, pô, mas naquele comecinho ali... Já tava posto. Já tava. Eu podia ter ouvido naquele comecinho, assim. E... eu acho que é sobre a gente também confiar na gente mesmo, eu acho. Esse processo, assim, de quem são as pessoas que têm autoestima suficiente pra se ouvir e acreditar no que tá ouvindo, assim, sabe? E ir até o fim, porque compra essa briga, sabe? Eu acho que a gente não tem tido uma sociedade confiante o suficiente nela mesma, assim, pra bancar isso. Porque sempre vai vir outras vozes do tipo, não, o que você tá fazendo não faz sentido, você não vai crescer com isso. Às vezes dentro da sua própria cabeça, né? Às vezes a voz é você mesma, dizendo pra você desistir dos planos que o seu eu do passado acreditou e determinou, e isso quebra a nossa própria confiança com nós mesmos. Não termos compromisso. Eu falo isso no lugar de uma pessoa que não tem compromisso. Assim, tô tentando criar, né? Depois do retorno de Saturno, a gente tem que rever algumas coisas. Mas tô tentando criar compromissos comigo que eu cumpra. Porque, às vezes, por outras pessoas, ou fatores externos que sejam, a gente quebra compromissos com nós mesmos e isso quebra a nossa confiança em nós mesmos. Assim. Porque, de fato, é muito mais fácil você quebrar um compromisso com você mesmo do que com outra pessoa. Aí você sempre tá abrindo mão de você pra dar conta do outro. Exato. Isso, o episódio ajuda, eu falo um pouco sobre isso, sobre a gente estar o tempo todo disponível pro outro e negligenciando a gente. E isso é muito perigoso porque ninguém vai abrir mão da outra pessoa pra cuidar de você. E nem sempre o que você precisa é o cuidar do outro. Às vezes você realmente precisa do seu cuidado. E esse compromisso com você, pra mim, faz muita diferença, assim. Por exemplo, a atividade física é um compromisso meu comigo mesmo, assim. E tem ficado cada vez mais inegociável. Tem ficado cada vez mais importante esses compromissos comigo mesmo, porque é o que, no final, é o que eu tenho, sabe? A gente também tem que ficar atento para não correr o risco, né, de
só olhar pra si. É, Precisa ter uma mensuração, assim, de um cuidado mesmo, uma sutileza no trato pra saber também se revisitar e ver quando você tá sendo inflexível. sim. Enfim, porque se relacionar com os outros requer uma dose de flexibilidade, né? E tem também um aspecto daí que a gente às vezes não investe muito tempo, muito mais energia em algumas outras relações, porque a gente esteja vendo que é abusivo e aí temos que investir. Não, porque às vezes, assim, eu acho que tem uma coisa geral na sociedade que eu acho que principalmente na nossa geração e na geração Z que eu acho que rola todo mundo é tóxico menos você, que é Sim. o alecrim dourado. E para além disso, às vezes tem relações que a gente teve uma primeira impressão, aquela coisa do santo não bater, mas tem alguma outra situação que rola e aí aquilo se mostra, foi só um primeiro momento, foi às vezes a pessoa estava num momento ruim, você estava num momento ruim, o lugar era um lugar ruim, enfim, a conjunção das pessoas ali, às vezes você redescobre aquela pessoa de um outro jeito. Total. E assim também, aí eu vou trazer um grande poeta da nossa contemporaneidade, que é Casimiro Miguel. Eu vi um vídeo de Casimiro hoje falando que o jovem hoje começa a relação já querendo terminar. Que deu qualquer coisinha, você vai pro seu canto, eu vou pro meu, que se foda, tá todo mundo, você tá errado, eu tô certo. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ter cuidado pra gente não cair nessas relações abusivas, porque tem muito mais gente que não torce por a gente do que pelo que torce. E tem muita gente que se mostra uma coisa no começo de uma relação e depois é outra. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que cometeram um erro, sabe? E isso não define elas. Às vezes, de fato, não é que foi uma coisa isolada, ou que foi um momento. Às vezes ela erra naquela coisa ali, mas tá disposta, sabe, a mudar. Tá tentando, você tá de mão dada contigo na caminhada de tentar um outro atalho, tá ligado? Um outro jeito de fazer as coisas, de levar a vida, enfim. O que é foda é quando você vê que você tá completamente sozinho nesse processo. Não de que a gente esteja tentando mudar o outro, mas você tá completamente sozinho no sentido de você tá, às vezes, dialogando sozinho sobre o problema, tentando encontrar soluções sozinho, e o problema tá todo nas atitudes da outra pessoa. Aí, meu amigo, você também tem que querer. Porque senão ninguém vai... A chave mesmo é estar disponível pra gente estar atento ao tempo. Eu acho que tá atento ao momento, assim, de a gente prestar atenção no que tá acontecendo agora. Qual é aquela outra pessoa? Aquilo é recorrente? Ou foi só uma vez? E a gente se dispor também a viver as coisas. Eu acho que a gente tá com muito medo de se frustrar, de ser triste mesmo, e aí dá errado, a gente tá com muito medo de dar errado. E aí a gente já começa terminando porque tem que terminar rápido pra dar certo da próxima vez, e aí a gente tá nessa cobrança de... Porque terminar logo também pra não se apegar muito. E ser trouxa, porque se você for sentimental demais, se apegar, você tá errado. A pessoa vai fazer o que quiser com você. Tudo numa... o script tá pronto e a gente tá querendo seguir esse script. Quando eu tô com raiva de gente fechada, assim, gente que é nessa pegada aí de que a gente tá falando, que eu sou uma pessoa muito aberta, né? Até demais, às vezes. Eu tô aprendendo... várias vezes sobre isso. A gente já conversou sobre isso hoje num episódio não gravado. Vocês perderam. Aí, pensando nisso, aí às vezes eu boto a música de Erasmo, mas eu gosto mais da versão que tem Letrux, Lineker, Maria Gadu, que é Gente Aberta, é o nome da música, de um álbum que chama Acorda Amor. É muito bom esse álbum e a música em si, porque é sempre... A música, beleza, ela vai ter uma mensagem ali um pouco mais aberta, sem aprofundar muito a reflexão, mas é só pra gente sentir mesmo. E eu gosto porque me lembro de não me fechar ao mundo, sabe? Apesar dos traumas e das dores e a frequência com que isso se estabeleceu, o ritmo que isso marcou em mim, assim, deixou marcas profundas, mas eu tento me lembrar de, apesar disso, não me fechar. Porque quando você se fecha, você, na verdade, se vulnerabiliza mais. E deixa de viver coisas boas também. E tudo vai se tornar cada vez mais sensível. Quanto mais a gente tenta... É um efeito rebote, né? Assim... Quanto mais a gente tenta... Precisa criar a casca no final. Isso.
você vai ficando cada vez mais sensível, você não vai criar casca nenhuma, você só vai estar evitando de criar machucados que criem essa... Nossa, veio muita coisa de maternidade, de criação, quanto a gente tá protegendo demais as crianças e protegendo demais os adolescentes, e aí virando pessoas assépticas. E o conceito de asepsia, eu questiono, gente, tem muita coisa É um bocado bizarra. de gente estéril, velho. É, e a gente tá querendo isso, no final. Porque é aquela... Mas não quero não, a gente bora todo mundo botar pé na terra, sujar a bunda, tá tudo bem, gente. E tem uma vertente nisso que é pegar essas coisas que a gente sabe que faz bem, contato com a natureza, não sei o quê. E aí a gente tem tentado trazer essa naturalidade, esse aspecto mais, assim, bem cru, né? Bem animal da gente. Tem gente tentando fazer isso de um jeito pasteurizado, assim, né? Com certeza. Criar umas crianças que tem hora pra ela pisar na terra, tem hora pra ir pro balé, tem hora, sabe? Tudo tem hora. Tem hora pra brincar, hora pra dormir. Não pode tirar um cochilo fora do horário porque tá... Assim, mas tá ali comendo orgânico também, tá, sabe? Tipo... Gente, é muito mais sobre... É muito controle, né? É muito mais sobre não ter controle do que sobre controlar a naturalidade com que a vida vai se apresentar pra gente, entendeu? E aí, nesse controle também da gente tirar o controle desse domínio do relacionamento, que aquela pessoa, você conhece aquela pessoa, o que aquela pessoa... o que você já espera dela. Na verdade, o interesse é que ela te mostre coisas que você não sabe o que é. E você conhecer a pessoa a partir disso é o que a gente deveria buscar em um relacionamento. Mas a gente tá buscando que a pessoa cumpra o requisito que a gente acha que é o que a gente quer. Cumpra o checkbox. Né? Eu lembro de um negócio que eu falava, né, no começo do meu namoro, que era assim, a namorada que eu sempre pensei. Mas assim, eu fiquei depois de um tempo, porra, eu idealizei uma pessoa. E aí agora eu quero que a minha namorada real cumpra esses requisitos de uma pessoa idealizada que não vai existir. E se você pegar os requisitos que você criou, a imagem que você criou, baseada em filme da Disney, em criação da família, em que a família um dia achou que era interessante, sociedade racista, homofóbica, tudo isso... gordofóbica. E aí, essa é a construção que a gente faz desse tipo. Você tem um tipo, qual é o seu tipo ideal? É a partir dessa construção que a gente faz. Então, como é que a gente não vai questionar esse tipo? Como é que a gente não vai abrir mão dele? Como é que a gente não vai se dispor, de fato, a viver uma coisa que você nunca pensou antes? Porque o que você pensou antes tá todo cagado. Tá todo cagado, pô. Não, e já é uma discussão quase velha, né? Assim, eu acho que dentro de pessoas, assim, mais da nossa vibe, assim, né? Mas a gente não tem muito um jeito, não somos uma tribo, assim, de... Acho que os amigos da gente, assim, a gente não consegue definir muito, mas cada um é muito próprio ali, do seu jeito. E tem coisas que a gente não já sabe que não vai rolar, né? A gente já pula um pouco. Tô falando como que somos pessoas super desconstruídas, não. Mas tô falando a partir das conversas que a gente tem, né? Sim. A gente já pula um pouco esses primeiros preconceitos óbvios. Mas eu acho que todo ser humano, a gente cria padrões estéticos para além da estética também, né? A estética da conversa da pessoa, a estética do jeito dela, sabe? O que aquela estética pode representar. Então, exatamente. O que é uma pessoa calada, o que é uma pessoa mais extrovertida, sabe? Como é que uma pessoa deve se comportar num grupo de amigos ali na mesa de um bar. Como é que a pessoa deve se comportar tal ambiente, sabe? A gente meio que idealiza jeitos também. A gente idealiza e diz o que é belo e o que não é para os jeitos de agir, para os jeitos de se comportar, às vezes para a forma de falar, né? Eu tava falando no episódio com o Nath também, que você acabou entrando no meio, eu falei sobre intimidade, de eu buscar intimidade em pessoas que têm um sotaque nordestino, que já me desperta algo que, tipo, eu quero ficar amigo, eu quero ser legal. Já quebrei a cara, porque nem só uma pessoa de sotaque é legal, mas esse interesse, aí óbvio que vem de um lugar, de querer, tipo, enturmar, e aí você quer tá mais perto, e aí aquele sotaque já desperta por aquilo, alguma coisa. Né? Você meio que e aí curioso. Você vai também criando esses requisitos que pra você vão ser familiares, interessantes,
mas que não pode se restringir a isso. Porque Não. no final Se você muito reduz pouco. é muito pouco. Reduzir uma pessoa a uma característica é um erro tremendo, porque a chance da gente quebrar a cara, sabe? Sim. Assim, eu já me deparei com algumas situações que, porque a pessoa gosta de fazer a mesma coisa que eu. Tive uma relação em que a pessoa saía comigo pra fazer tudo que eu queria, a gente gostava das mesmas coisas, então não existia muita discussão, muita briga. A gente só ia e era bom e gostava e tal. Mas tinha uma série de outras coisas da relação que era uma bosta. Era uma bosta. Mas pra estética de relação que eu criei, aquele hábito, aquelas coisas eram tão importantes que, tipo, eu não notei, até notar, né? Eu não notei ali no começo que não bastava, que isso não basta, sabe? Total. Tem coisas, inclusive, que a pessoa vai ter que você detesta, mas vão fazer dela quem ela é. Inclusive, por causa daquilo que você detesta, ela pode ter uma característica que você ame. Sabe? Tipo, falando da minha namorada agora, por exemplo, de Caju. Trazer aqui um exemplo mais palpável. Caju é uma pessoa que é muito séria e às vezes pode parecer muito fechada para algumas pessoas. Quem já conhece mais há mais tempo sabe que é só a questão da vivência, só dar mais tempo ao tempo que é natural para ela se abrir. No começo eu achava que isso era de fato, era ser fechado, enfim. Mas com o tempo eu fui percebendo como ela também já tem noção de situações em que ela vai se expor e vai talvez se machucar ou se frustrar de alguma forma. E, ao mesmo tempo, pessoas que podem machucar ela. E como a voz dela é ouvida. Ela entendeu esses espaços de relevância e os espaços de nem tanta relevância assim. E a característica, esse negócio de ser sério, pra mim, eu gosto disso em outros aspectos, né? Mas não achava bacana, não tava dentro do que eu esperava no começo da relação. Até eu ir entendendo, porra, é bacana, entendeu? Eu volto pra aquela história que uma vez eu vi uma mulher... Eu gosto muito de analogia, porque eu fui criado com uma avó que pra tudo que ela queria me dar sermão, me dar bronca, ela tinha que fazer uma analogia e contar uma parábola, assim, uma história, tá ligado? E aí eu gosto muito, porque eu consigo captar o que tá a mensagem, assim, o essencial da mensagem. Total. E aí teve uma mulher que tava falando que ela ia numa padaria, um vídeo desses, assim, de internet, e já tem mais de ano, já tem muitos anos já que eu vi esse vídeo, só que não sai da minha cabeça isso. E ela falou que ela ia na padaria e pegava aqueles salgadinhos na verdade, uns sequilhozinhos de goiabinha em cima. Aí ela comia e ficava, ai meu Deus, eu queria mais goiabinha, eu amo esse sequilho. Ao ponto de que ela passou aí tanto nessa padaria, assim, com regularidade, todo dia, 5 da tarde, ela passava lá e pegava os sequilhos dela. Que ela criou intimidade com o padeiro. E aí, em determinado momento lá, ela falou que ela queria os sequilhos dela com mais goiaba. E que... aí ele falou, não, eu vou deixar o saquinho pra você. Ela ficou toda feliz e aí passou a pegar o sequilho dela. Não deu uma semana, ela tava enjoada de goiabada. Ela passou talvez 1 ano ali comendo sequilho com a goiabada do tanto certo, mas o fato da gente querer mais e mais e mais com essa insaciabilidade assim eterna, sabe? A gente nunca tá satisfeito. E aí o fato dela querer mais a goiabinha fez com que ela simplesmente enjoasse do negócio. Aí ela foi lá e pediu pro padeiro voltar a fazer a goiabinha com pouca... ou o sequilho com pouca goiabinha, que nem antes. A gente pega uma pessoa que a gente gosta e a gente nota características nela que a gente mudaria porque é o nosso jeito. A gente impõe isso nela, a gente joga a nossa expectativa sobre ela, mas para além de expectativa, a gente joga nossas frustrações sobre ela. E aí depois a gente quer mudar essa pessoa. Aí depois de um tempo você já esgarçou a pessoa tanto, já até machucou a pessoa nesse estica pra lá, puxa pra cá de modificar ela, que o produto daqueles anos de modificação e de talvez brigas e conflitos e tentativas de mudança, o produto daquilo é uma pessoa que você talvez nem mais reconheça e que talvez nem te reconheça mais. Né? Você esvazia a beleza da relação, que é repleta de uma diversidade de coisas, né? Sim. Gente, então é com isso que eu vou precisar encerrar este programa, que foi maravilhoso. Amiga, você é a rainha, é a biblioteca de referências.
trouxe tanta referência. Eu fiquei meio passado, gente. Mas é a cabeça maluca que faz associação. Eu, por mim, ficava aqui também. Você falou com uma pessoa que gosta de falar. Então, você toma Por isso que eu tempo. trouxe. Muito obrigado, meu amor. Obrigada, Espero que amiga. vocês tenham gostado e amado também. Faça seu jabá, seu Instagram, suas coisas. Gente. Vamos lá. Agora é a garota do marketing. Mentira. Então, me sigam nas redes sociais. Eu sou Nicolers. Agora vou soletrar. NIKOLLERS. Como boa nordestina que não teve a oportunidade de alguém pra interceder no seu nome. Foi minha mãe que botou, né? Fazer o quê? Sou do Estúdio Quanto, junto com meu amigo Roberto e meu amigo Luan. Nós temos um estúdio de Chique arquitetura. demais, gente. Dê uma olhada nos nossos trabalhos, na Casa Sankofa, no antigo Bar das Pretas. A gente vai tentar movimentar essas redes sociais aí. É bom até pra interagir mais, né, pessoal? Obrigada. É isso, gente. E até semana que vem. Um beijo!